Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E falta-me palavras para expressar o que eu estou sentindo e palavras para agradecer. Você não sabe o que isso significa para mim nessa noite. Quero agradecer ao pastor Cizinho. O Senhor é o culpado de tudo isso. Há 16 anos, quando o Senhor me deixou pregar aqui, eu era só um menino. Era um menino cheio de sonhos. Não tinha nenhum padrinho para me colocar aqui. E eu não tinha noção do que Deus ia fazer na minha vida. Muito obrigado, pastor Cizinho. O Senhor é o pai que eu não tive. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero agradecer a minha família, a pastora Edileuza, a Karen, minha filha mais velha, minhas duas filhinhas que estão assistindo pela internet, ao ministério que Jesus tem me dado, aos companheiros, ao Dr. Bauer, que tem sido meu conselheiro. O mundo está desabando e o Bauer diz: está tudo maravilhosamente bem. Obrigado, Bauer, obrigado. Ao Charles, ao Joelson, aos pregadores que estão mais próximos, como o pastor Júnior, como o Paulo Marcelo, são amigos que choram junto comigo à noite. Pastor Marcos Aurélio, amigo de sempre, pastor Reuel Bernardino, que está lá no pavilhão. Há tantos que ligam, que às vezes não conseguem falar comigo. Nesses dias de luta eu pude perceber quem são os verdadeiros amigos. Pastor Marcos Pereira, do Rio de Janeiro, que a filha dele está aqui, vai cantar depois. A Nívia Silva, Deus abençoe. Quero mandar um abraço aqui à família Ferreira, que ontem esteve aqui, o bispo Manuel Ferreira, Abner Ferreira, Samuel Ferreira, a CGADB, que na penúltima semana em Brasília deram uma moção de apoio com assinatura de quase 18 mil pastores, dizendo: Marco Feliciano, é uma honra para nós termos você como membro dessa Assembleia de Deus do Brasil. Glória a Deus. Quero agradecer ao apóstolo Renê Terranova,
com todo o Ministério Internacional da Restauração, que semana retrasada abriu uma porta que eu jamais sonhei que estaria aberta. Há tantos pastores de renome que eu vou esquecer. O pastor Silas Malafaia, que foi o primeiro que entrou nessa batalha. Se for possível, não dar uma salva de palmas ao pastor Silas. Foi um guerreiro. Houve um momento que eu fiquei quase leproso, ou seja, ninguém queria encostar em mim. Aí o pastor Silas me ligou e disse: fica firme que você não está sozinho. E Deus abençoe muito por causa disso. Quero agradecer a Deus pela Frente Parlamentar Evangélica. Hoje eu tenho aqui Nilton Capixaba, que é um dos mais atuantes deputados ali da Câmara, meu amigo. No momento mais difícil lá, saiu da comissão que estava, foi para a minha comissão. E como ele é desse tamanho, ninguém tinha coragem de encarar ele, né? Mas quando ele saiu da comissão, quase me mataram também, né? Você tem que ficar perto de mim, Nilton. Então quero agradecer a todas as pessoas que oraram. Pastor Cizino, eu acredito que na história da igreja brasileira, nunca houve tanta oração comungada. Vou repetir, nunca tantos crentes oraram por uma só pessoa como aconteceu nesses dias. Houve uma revista de grande circulação que me colocaram na capa. A matéria era o homem que afrontou o Brasil. E aí embaixo escrito assim: por que é que ele não cai? A resposta está aqui. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se a oração de um pode muito em seus efeitos, imagina esses canelas de fogo na madrugada, de tarde, de dia. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! A igreja que eu presido, a Catedral do Avivamento das Assembleias de Deus, e os pastores que estão reunidos nesse momento, alguns estão aqui, como o pastor Joelson, o pastor Brito, o pastor Bruno de Penápolis, que está ali, meu filho na fé. Então Deus abençoe a todos vocês. Pastor Josmar, o Kleber, enfim, se eu for aqui agradecer, nós vamos ficar até às 6 da manhã. E eu tenho um recado para o Brasil hoje. Eu quero falar de alguém que sofreu mais do que eu. Venceu. Mataram ele. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Na medida em que eu estiver pregando, eu vou me lembrando de outras pessoas, como o apóstolo Oriel. O apóstolo Oriel de Jesus me ligou lá dos Estados Unidos. Está ali o Dere, Deus abençoe o senhor, sua equipe. No momento de angústia me apoiaram lá, oraram comigo, fui ministrado. E lá em Boston eu fui orientado acerca destas coisas que aconteceriam. Também fui orientado pelo pastor Marcos Pereira. Quando a gente nem sabia disso, Deus usando os vasos para falar: se prepara que vem uma tempestade. Mas Jesus está no meio da tempestade. Então dá para passar. Quem está feliz, dê um glória a Deus. Pela primeira vez também na história dos Gideões, pastor Cizino, emissoras não evangélicas estão transmitindo o culto online. A RBS divulgou agora no site deles: quem quiser ouvir o pastor polêmico pregar, está online. É assim que Jesus faz. E como tudo que eu prego ninguém entende, porque eles distorcem tudo, o que eu vou pregar hoje, até uma criança entende. Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos. O capítulo é o de número 14. E o versículo é de número 32 a seguir. Obrigado, Roberto. E eu só não vou te mandar embora, porque eu sei que você não fez isso sozinho. Eu não era para fazer isso, você quase me matou do coração aqui, tá? Marcos 14, versículo 32. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Quantas pessoas estão procurando? Será que tem gente lá fora ouvindo a gente? Eu acho que o pessoal deve estar tudo lá no outro pavilhão. Não, calma, nós não ouvimos direito. Só quem está assistindo do lado de fora, dê um glória a Deus.
Eu acho que é um dos maiores públicos que nós já tivemos no domingo aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Fabiana, obrigado. Fabiana foi a minha guarda-costa, pastor Suzana. Ô mulher arretada, viu? E ela falou que o senhor falou que ela vai casar. Eu creio em milagre. Marcos 14, verso 32, está escrito assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E tomando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não podes vigiar na hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, encontrou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou pela terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a minha hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto aquele que me trai. E a igreja diz amém? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando hoje. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios agora 5 segundos para sumirem de Camboriú. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre Santa Catarina, meu Deus. E onde houver agora, Deus, um crente te orando, te exaltando, derrama sobre ele a potência do seu poder e da sua glória. Abre o céu, manda anjos de fogo descerem aqui. Que esses anjos comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Jesus. Mas pega ele agora. 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 Fala conosco, Jesus. Fica conosco, Jesus. Agora e sempre. A igreja diz. Os que podem estar no seu assento, aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Quero fazer menção também do deputado Peninha Mendonça, que é aqui de Santa Catarina. Não sei onde está o Peninha. Deus abençoe Vossa Excelência por ter vindo. Também o vice-prefeito da cidade de Blumenau está aqui. Está ali com seu filho. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: está preparado? Alguém trouxe lenço nesta noite? Quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. Amém? Vou pedir para que o pastor Roberto mude a música. E antes de pregar, quero explicar por que vou pregar esse texto. É uma oportunidade única, porque amanhã milhares de pessoas vão acessar o site para saber o que foi que eu preguei. Eu estou orando para Jesus salvar todos os jornalistas do Brasil.
Tem alguns que já estão com raiva de mim. Nunca uma notícia durou tanto tempo. São quase 80 dias. E nesses 80 dias eles foram obrigados a revirar minha vida inteira. E pegaram mensagens que eu preguei aqui nesse púlpito há 14 anos atrás, espinçaram palavras polêmicas e jogaram para a mídia secular, tentando macular a minha imagem diante do povo, desenhando uma figura de um monstro. E se eu fosse um monstro, não teríamos essa multidão aqui me ouvindo nessa noite. As minhas pregações não despertam ódio, elas despertam nas pessoas a consciência dos seus pecados. E o homem, quando é afrontado com os seus pecados, ele tem duas opções: ou ele se converte, ou ele cria raiva das pessoas que estão falando a verdade. O homem sobre quem eu vou pregar nessa noite foi crucificado, quase foi escalpelado vivo. E o único pecado, entre aspas, que acometeram a ele, porque de fato ele não cometeu nenhum, foi ele ter falado verdades. E a verdade tem que ser dita, custe o que custar, doa quem doer. E como pregador do Evangelho, eu tenho um compromisso acima do compromisso de deputado federal. Eu estou deputado, mas eu sou pastor. Amanhã posso não estar mais deputado, mas serei pastor até a volta de Jesus de Nazaré. Então podem caçar o deputado, mas nunca vão caçar o pastor. Querem criar leis para colocar pastores na cadeia, mas ainda que formos para a cadeia, lá dentro pregaremos o Evangelho de Jesus Cristo, porque para isso estamos aqui. E outra coisa, vai uma palavra que poucos vão entender, só quem é espiritual: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou nessa terra, mas a minha terra celestial está preparada. E se a trombeta tocar essa noite, daqui só 2 subir, eu tenho certeza que eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Vem junto. Então dá um berro para acordar Santa Catarina toda. Glória a Deus. Eu tento hoje explicar as minhas posições, as minhas atitudes. Tento explicar hoje por que é que eu falo o que falo, penso o que penso. E tudo isso através da minha motivação. O que me motiva a lutar pela família, o que me motiva a lutar pelos pensamentos da igreja, é a história que nesse momento eu passo a contar. Respire fundo, olhe para o seu irmão e diga: ouça com o coração agora. Pastor Roberto, mude a música para mim. Era uma noite parecida com essa. Só não era o mesmo dia da semana, mas era uma noite depois de um dia afadigado de lutas, de coisas gloriosas que aconteceram, testemunhos. Todos haviam lavado os pés, as mãos, agora estão assentados ao redor de uma mesa. E aquele que sempre é o mais alegre naquela mesa, nesse dia não está alegre. Seu semblante está descaído. Ele pouco fala nessa noite, Heron, a quem eu agradeço por todo o aparato e organização aqui dos Gideões. Deus abençoe vocês, viu? Você e o Wesley, que virou meu guarda-costas também, daquele tamanho ali, ó. I love you. Era uma noite como essa, mas como eu disse, aquele que é sempre o que traz a alegria está triste, sentado talvez no meio da mesa ou na cabeceira. Os que estão ao redor dele não compreendem por que o semblante dele está descaído, o olhar está quase que perdido. Até para partir o pão, ele partiu o pão com ressalvas. O coração dele palpitava muito. E houve um momento que ele não aguentou a emoção e disse: um entre vós vai me trair. E quando ele diz isso, ele choca os que estão ali. Um olha para um, que olha para outro e pergunta: serei eu, serei ele? E Jesus revela: aquele a quem eu der esse bocado de pão. Se eu estivesse naquela mesa, eu jamais estenderia a mão para pegar aquele pão. Você estenderia a mão para pegar ele? Ele revelou antes: aquele a quem eu der esse bocado de pão. E não é que Judas estende a mão para pegar o pão. Naquele momento a mente de Judas trava. Ele pouco estava prestando atenção no que Jesus estava falando, porque ele não se importava mais com o mestre. E naquele momento foi revelado o traidor. A ceia seguiu. Eu não sei como,
Não sei o que é que os discípulos fizeram naquele momento quando descobriram que Judas era o traidor. Talvez o próprio Senhor tenha soprado sobre eles um vento de glória e apagado da memória deles aqueles últimos segundos. Terminaram a ceia. Ao terminar a ceia sempre tinham algo para contar. Nesse momento está todo mundo perdido porque as pessoas estão envergonhadas pelo momento. Começam a se levantar pedindo licença e pela primeira vez Jesus olha um a um e diz: não saiam daqui, fiquem comigo hoje. Eu imagino os discípulos que já estavam se levantando, se assentando de novo, sem entender nada, porque esse não era um pedido comum. E naquele dia Jesus faz um pedido que ele nunca havia feito, pelo menos a Bíblia não conta. Ele olha para eles e diz assim: eu queria que acontecesse aqui o que o meu pai ensinou através de Salomão. Quem está triste, cante, para que a tristeza vá embora. Ah, como eu queria a letra daquela música, Paulo Marcelo. Ah, como eu queria a letra daquele hino, porque com certeza eu cantaria esse hino por muitas vezes na minha vida, e quem sabe nesses últimos 60 dias seria o meu hino de cabeceira, porque foi o louvor que preparou Jesus para uma das piores noites que ele havia tido em 33 anos de existência na terra. Aliás, eu nem sabia que ele era cantor. Não sei que tipo de voz ele falava, não sei se ele cantava como barítono, como contralto, mas com certeza a voz dele naquele dia ficou para sempre registrado no ouvido dos discípulos. Terminaram de cantar, eles pedem licença para ir embora, e Jesus faz uma coisa que ele também nunca fez: não saiam, fiquem comigo mais um pouquinho. Daqui a pouco ele se levanta e diz: já que vocês querem ir, ao invés de ir para casa, vamos subir o monte comigo. Todo mundo se entreolha e diz: ele não está bem. Quer perguntar o porquê? Só falam se todo mundo perguntar. Ele nunca deixou os discípulos subir com ele ao monte da oração. Ele sempre se reservava, e às vezes ele dizia: para proteger vocês, é melhor que vocês fiquem aí e eu vou orar sozinho. Porque ele travava longas noites de batalha com o inferno inteiro. Ele travava longas noites de batalha com potestades espirituais da maldade. Mas nesse dia, ele estava tão carente, ele estava tão machucado, que ele pediu para que os amigos ficassem ao lado dele. E os amigos até tentaram, e caminharam com ele 1 milha, 2 milhas, até chegarem na entrada do Monte das Oliveiras. E ali, quando começaram a dobrar os joelhos, e Jesus contou 1 a 1, faltou um, que no meio do caminho, no lugar escuro, aproveitou uma bifurcação e saiu, e debandou, e foi fazer aquilo que ele tinha colocado no seu coração, que era vender o mestre. Está com Jesus agora 11, e quando Jesus percebe os 11 que ali estão, o coração dele se enfraquece. Ele dobra o joelho e começa a orar, e ele percebe que os outros estão orando, mas a oração dos outros não dura mais do que 30, 40, talvez no máximo 60 segundos, porque a única oração que aqueles discípulos faziam, e isso talvez era culpa do próprio Jesus, porque um dia eles chegaram em Jesus e falaram: os discípulos do João sabem orar, por que nós não precisamos orar? Por que nós não podemos orar? E Jesus dizendo para eles: vocês têm a mim com vocês, enquanto eu estiver com vocês eu preciso orar, mas querem aprender a orar? Eu vou ensinar uma oração. E era a única oração que eles sabiam. E eles juntam as mãos naquela noite escura, num grupo de 11, e começam a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as